fazer um pequeno adendo ao vídeo que eu falei, que eu fiz sobre islamismo e cristianismo, né? Então assim, eu dei uma olhada aqui em três artigos, pelo menos dois, o link de dois deles eu vou colocar aqui, deixar aqui. Na verdade são dois artigos e uma tese, né? E aí assim, falando, né, eu vou ler as manchetes. Um é do The Economist, né, dizendo assim: Muslim family law is a conundrum for those who make the laws of the land. E falando o quê? Que lá na Grã-Bretanha, esses conselhos de Sharia, que usam a Sharia, né, que usam a Sharia como base legal, já são realidade lá na Grã-Bretanha. Já tem muita gente indo lá, muitos muçulmanos indo lá, e vamos supor, é muito mais fácil para vamos supor, a mulher quer se divorciar, ela consegue facilmente nas cortes britânicas, mas ela vai lá numa dessas cortes e o importante para ela é o que essa corte tem a dizer para ela, né? Então assim, por que isso é complicado? Você cria uma lei paralela à lei do país. Então, por exemplo, é como ir numa... não existe a lei do crime. Então você entra lá dentro do presídio, lá o que vale é a lei que os estados, que o PCC, que as facções delimitam lá, né? Então, olha, se você for pego usando crack, a pena é a morte. Se você usar, se você não pagar, se você estuprar ou roubar dentro da comunidade, a pena é a morte e tudo mais. São leis, é uma lei paralela, não é? A sociedade não vê isso com bons olhos, no geral, né? Então assim, você é contra a pena de morte, e aí você vai lá e apoia que, por exemplo, os direitos humanos. Os direitos humanos são contra a pena de morte, exceto quando ela é praticada pelos próprios presos. Não faz sentido, não é? Então, assim, é o que acontece nesses tribunais que os muçulmanos organizam. Por quê? Porque para eles a Sharia, ela é mais importante, a lei deles, a lei do que vem do profeta e das sunas, né, existem 5 vertentes, né, de 5 interpretações, né, que são utilizadas para compor essa lei, mas a Sharia. E tem as qualquer fato, qualquer, eu sempre esqueço o nome disso, as fatwas, que são essas interpretações que são dadas pelos líderes religiosos. Mas seja como for, só isso em si já é um problema. Então, novamente, é complicado porque o islamismo não é só um sistema religioso, é um sistema de leis. Essa é a diferença, é isso que eu queria falar no outro vídeo. Acho que aqui está mais bem explícito, está mais fácil de entender. É um sistema de leis, é um sistema o sistema de governo. Se você parar para observar, tanto é que tem países lá países de maioria islâmica cuja posição oficial do Estado é a Sharia. Então eu vou dar uma lista aqui para vocês. A Arábia Saudita, o Iêmen, Brunei, Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Iraque, o Paquistão, o Afeganistão, o Sudão, a Mauritânia. Então são todos países que
prescrevem como lei da terra, como lei do lugar, a Sharia, né? E você vai ver muitos líderes religiosos na Grã-Bretanha ou na Europa, em qualquer lugar do mundo, muitos líderes muçulmanos defendendo que essa é a lei que deve ser aplicada, né? O cristianismo não tem um código de leis a ser aplicado. Tem os 10 mandamentos, que é o da era do Velho Testamento, mas o Velho Testamento é muito simples e não está prescrito nenhuma assim, as punições, né? Aliás, o que tinha, Jesus Cristo foi lá e desfez, quando ele chegou lá e falou assim: olha, atire a primeira, quem nunca pecou, atire a primeira pedra, né? Isso não compete à lei divina. Ela não compete, quer dizer, compete a Deus. Deus pode ir lá e punir, mas não compete ao homem atirar aquela pedra, né? Então, e a posição da grande maioria dos 2 bilhões de cristãos do planeta é o que? Existe, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso daí não compete à religião falar. Enfim, é isso que tinha para falar. Tem um outro aqui que é da BBC, que eu vou deixar aqui o link também. What is Sharia and how is it applied? Explicando o que é, né, as fatwas que eu estava falando, né? Então, o que significa na prática, o que são quais são as punições, o que são as punições, né? E uma das coisas, por exemplo, os muçulmanos podem ser executados por se converterem. Por exemplo, se você se converte ao cristianismo, que é a tal da apostasia, né? Aí está dizendo assim, né? Eu vou traduzir mais ou menos o que está em inglês, né? É um assunto muito controverso no mundo muçulmano, e experts dizem que a maioria dos intelectuais muçulmanos, islâmicos, né, acreditam que a punição deve ser a morte, né? Mas uma minoria de pensadores muçulmanos, particularmente aqueles que estão assimilados, engajados, né, em sociedades ocidentais, argumentam que a realidade do mundo moderno significa que a punição deve ser deixada para Deus, e que o Islã que o próprio Islã em si não é ameaçado por atos de apostasia, né? Mas o interessante é que a maioria dos pensadores muçulmanos acreditam que a punição para você deixar a fé islâmica deve ser a morte. Então, você se converter, só para você entender, eu era evangélico quando eu era adolescente. Eu deixei de ser evangélico e aconteceu o que comigo? Nada. Eu virei ateu. Eu deixei de ser ateu para me converter ao catolicismo. Aconteceu o que comigo? Nada. Se eu deixar de ser católico e resolver virar espírita, acontece o que comigo? Nada. De acordo com a Sharia, não. Certo? Muitos pensadores aparentemente... Então, essas são as razões pelas quais a gente fica com receio no mundo. E aí falam assim, intolerância religiosa. Isso não é uma questão de intolerância religiosa por parte do Ocidente, por parte dos pensadores de direita. Mais ou menos o inverso. A questão é a seguinte: é um receio de que eles cheguem em grandes números e imponham a intolerância religiosa deles. E não só isso, mas um desrespeito pela lei do lugar, para começar a colocar tribunais de Sharia no lugar, que é o que está acontecendo na Grã-Bretanha, em alguns lugares onde já há a maioria muçulmana. Então, é bom lembrar, Londres acabou de eleger o seu primeiro prefeito muçulmano.
Ah, é um cara moderado? Beleza, ótimo, ele é um cara moderado, muito embora ele converse com vários líderes islâmicos que defendem coisas terríveis, terríveis, né? Mesmo assim, tudo bem, ele tem esses apoiadores, mas ele não é os caras. Ele é moderado, vai governar para todos, tudo bem, mas a questão é um assunto que é complicado. Quando as pessoas, quando levanta aquela, você fala, fiquei com a pulga atrás da orelha por causa disso, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo, né? Então é isso que eu tinha para falar nesse segundo vídeo sobre isso. Era isso. E aquela história, gostou do vídeo, dê um like. Se não gostou, pode comentar e me diga por quê. Eu gosto de saber. Eu agradeço muito esse feedback. E gostou do canal, subscreva. E se gosta de livro de terror e de suspense, escrito por um cara legal, do bem, tem o meu livro, Escrito nas Sombras. Confere lá, www.escritonasombras.com. Tem a minha loja pessoal, que é www.escritonasombras.com.br. E é isso. Até.